Olá, eu sou Diana Cavalcante, criadora do Restart, e hoje eu estou aqui para bater um papo com você em relação ao uso de televisão, isso mesmo, o uso da TV na sua casa. Olha, toda vez que eu converso com as pessoas ou nos meus cursos ou nas redes sociais, eu explico inicialmente a diferença dos tipos de tela. Nós temos dois grandes tipos de tela que nós precisamos identificar muito claramente e entender o efeito delas. Nós temos as telas interativas, aquelas nas quais a gente interage regularmente com a tela, como por exemplo o smartphone, o videogame, o tablet, a mídia social. E nós temos a tela passiva, que é a TV. A TV vista da mesma forma como nós víamos lá na nossa infância, sentada a uma certa distância da TV, assistindo um conteúdo onde não interagimos. E quando eu falo para os pais que é muito importante ter cuidado com a tela interativa, porque ela é muito pior em termos de nível de estimulação cerebral do que as telas passivas, eu percebo que muitos pais equivocadamente transferem o conteúdo ou a forma de interação das telas passivas, do videogame ou do smartphone para a TV, entrega o controle para a criança e a criança passa a interagir com a tela através da TV. Nesse caso, o pai transformou uma tela passiva em interativa, então tenham cuidado. A TV de hoje pode ser um celularzão dentro da sua casa, não se enganem. Mas em se tratando da própria tela passiva, ou seja, a TV vista de forma passiva realmente, ainda assim nós temos alguns cuidados, porque muitos estudos mostram que ela também traz alguns efeitos negativos para os nossos filhos. Então é justamente sobre essas regras que eu quero conversar com você hoje. Eu vou apresentar para vocês aqui algumas orientações básicas apresentadas pelos estudos mais atuais em relação ao uso de TV por nossas crianças. E assim como os estudos normalmente separam aí a categoria de o como usar as telas e o que usar de conteúdo dentro da tela da televisão, eu também farei assim no nosso bate-papo. Então vamos agora entender os cuidados do como usar a televisão. O primeiro cuidado, vocês já sabem, é sim determinar que a televisão será uma tela de natureza passiva, onde seu filho não irá interagir. Então nada de deixar o controle na mão da sua criança. Outro cuidado muito importante é não deixar que seu filho vá para a televisão como sendo a primeira coisa do dia, bem como não deve ser a última coisa a ele fazer durante a noite. Lembre-se, o momento noturno é um momento de grande cuidado. E essa é uma regra de ouro, inclusive uma regra enviada, e passada pela Academia Americana de Pediatria, que é ter cuidado com o uso de telas durante a noite. E não é só uma hora antes de dormir, como eu percebo que muitas pessoas pensam equivocadamente. É no momento noturno, assim que o sol se põe, nada de telas, nem celular e nem TV. É importante ter cuidado também com a presença da TV no quarto. Nada de telas no quarto, nem celular e nem TV. Eu sugiro, inclusive, os pais a fazerem um exercício de também retirarem as TVs dos seus quartos. Isso é muito importante. Eu tenho essa experiência prática porque aconteceu isso comigo. Minha filha já não tinha tela na TV, só que eu tinha tela na minha TV. E um dia, deitada, olhando para aquela TV na frente da minha cama, eu refleti: poxa, eu tirei as telas da minha filha, eu tirei a TV do quarto dela, mas olha a TV aqui no meu quarto. Que exemplo eu quero dar para minha filha? E foi nesse momento que eu fui lá, tirei a TV do meu quarto, coloquei um estante de livro e até hoje estamos sem TV no nosso quarto. Resolvemos encarar a TV como uma tela passiva e como uma tela familiar, onde todos assistem conteúdos ali em um ambiente mais público da casa, E que normalmente a gente divide momentos ali. E aqui vem outra recomendação: tentar fazer com que a tela passiva, com que a TV, seja uma TV familiar, onde vocês possam assistir conteúdos juntos, interagindo entre si, conversando sobre o que é visto, e não cada um em seu quadrado, cada um em sua tela, assistindo ou tendo acesso à tela individualmente.
É importante também ter cuidado em relação ao tamanho e à distância da TV. Estudos mostram que quanto maior a tela, maior o nível de estimulação cerebral. E hoje as TVs são cada vez maiores, portanto, a necessidade do cuidado em relação à distância da TV. O mais recomendável é que seu filho fique no mínimo a 2 metros de distância da TV. Isso é extremamente importante e você precisa respeitar para evitar problemas não só visuais, mas outros problemas também de nível de estimulação. É importante falar com você também sobre a tonalidade do que é visto. E aqui a gente já entra no como. Hoje, normalmente, os desenhos, os filmes, eles são muito vibrantes em relação à cor, muito velozes, mudança de cena muito rápida e tudo isso é muito estressante para o cérebro. Os pesquisadores, eles orientam, optem cada vez mais por desenhos não tão vibrantes ou por filmes mais realistas, que não sejam animações com cores tão fortes. Dê preferência, se você não souber escolher, a desenhos e filmes um pouco mais antigos. Eles não são tão ruins assim, acreditem. E isso diminui o nível de estimulação para o seu filho. Isso vai ter um impacto muito melhor na saúde dele do que se você ficar preferindo botar cada vez mais os desenhos mais atualizados, com cores mais vibrantes e com velocidades tão intensas, tá? Então tenham cuidado com isso também. Outra orientação que eu sempre dou em relação à própria TV, o ajuste da cor da sua TV. Tente buscar pela opção natural, cor natural e não super saturado, pelo mesmo motivo das cores e da estimulação visual que isso promove no cérebro das nossas crianças. Uma última informação em relação ao próprio conteúdo do que é visto na televisão é o cuidado em relação ao conteúdo violento. Eu acho que essa é uma regra que todos nós intuitivamente já sabemos, mas é importante aqui frisar mais uma vez: cuidado com conteúdo violento, tá? Cuidado com o que o seu filho vê, porque o impacto de imagens violentas tem uma proporção muito maior no cérebrozinho dele do que no seu. Então essas são algumas informações e orientações básicas que nós do Restart damos para os pais em relação ao uso de TV enquanto tela passiva.